as informações aqui agora já sobre o mercado de transferência. Essa é a informação do GE. A informação é da Manuela Ribeiro e da Letícia Marques, que diz que Vitão volta a rodar do Flamengo, que vê concorrência crescer e precisa convencer o zagueiro. A matéria cita que o alvo do Flamengo de janeiro de 2025, Vitão voltou a rodar do clube carioca, que procurou novas informações sobre o zagueiro. O Flamengo aguarda uma definição do futuro do Internacional na luta contra o rebaixamento para decidir os próximos passos. O staff do atleta está ciente do interesse do Flamengo. O ponto-chave será convencer o jogador, que revelou a pessoas próximas ao desejo de retornar ao velho continente. Sempre bom lembrar, o Vitão jogou no Shakhtar Donetsk e que naquela época o diretor de futebol do Flamengo atual, ele era coach do clube ucraniano. José Boto. Exatamente, o José Boto. E ali a matéria diz que nesse momento os mesmos 10 milhões de euros são pedidos nesse momento. Sempre bom lembrar essa questão. Naquela época, acho que o Internacional pedia 12 milhões. Acho que naquela época o Internacional pedia 12 milhões. O Flamengo ofereceu um valor que seria mais ou menos isso. O Internacional optou que não, por conta da dívida do Thiago Maia. Em dinheiro, o Internacional receberia 6 milhões, e aí a dívida o Flamengo iria perdoar a dívida do Thiago Maia por 4 milhões de euros. O Internacional optou por não. E agora, ao que parece, o Internacional pode estar pedindo neste momento 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. O Vitão, do início da temporada, era um jogador muito valorizado. Vitão e qualquer jogador do Internacional está muito desvalorizado. Não falo nem em dinheiro, mas por conta de desempenho mesmo da atual situação. Até o começo da primeira parte ali da temporada, acho que o Vitão seria uma boa contratação para qualquer time do futebol brasileiro, inclusive para o Flamengo. Mas se passou o Campeonato Brasileiro. E o Internacional fez um Campeonato Brasileiro muito ruim. E aí também passa pelos desempenhos individuais dos jogadores do Internacional. E o Vitão, assim como todos os jogadores do Internacional, não fizeram um bom Campeonato Brasileiro. Não fizeram. Eu não vejo muito provável o Flamengo conseguir essa contratação, não. Sendo bem sincera, nem é pela questão do valor que o Internacional pode pedir, mas sim pela questão da concorrência. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que um desses times que esteja interessado em contratar o Vitão aqui do futebol brasileiro seja o Palmeiras. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo está buscando um quarto zagueiro. O Vitão chegaria para disputar posição com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira e com o Danilo. No Palmeiras, é mais provável que o Vitão chegasse para ser titular. Porque hoje o Flamengo tem zagueiros melhores que o Palmeiras. Então, se o Vitão chega no Flamengo, ele não chega nesse primeiro momento para ser titular. Os titulares é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Entendeu? E assim, o Felipe Luiz é um treinador que mantém muitas vezes no time titular os mesmos jogadores. Será que ele está tão interessado em vir para o Flamengo para ser uma terceira, quarta opção no primeiro momento? E eu não sei, sendo bem sincero. Eu acho mais provável que ele se interesse em ir para o Palmeiras, para por exemplo... Caso o Palmeiras tenha interesse. Mas eu acho que o Palmeiras tem interesse. Tudo bem, mas... O Palmeiras provavelmente tem... Sim, é porque eu não tenho o nome aí dos times. Sim. Mas do futebol brasileiro, muito provável que um dos times que está interessado no Vitão é o Palmeiras. É o Palmeiras. E assim... Eu acho que é muito mais provável ele se interessar em ir pro Palmeiras do que pro Flamengo. Porque pro Palmeiras ele provavelmente chega para ser titular. E no Flamengo ele não chega para ser titular. Não chega. Muito menos depois da temporada que ele fez no Internacional. Se fosse em 2024, ou melhor, se fosse no início de 2025, ok. Ou se algum dos zagueiros do Flamengo sair, especialmente dos titulares, aí beleza. Aí ele pode chegar para, ou inclusive, ser titular. Mas nesse primeiro momento, ele não chega para ser titular. E se, por exemplo, o Palmeiras se interessar na contratação dele, ele chega para ser titular no Palmeiras, no Flamengo não. E agora ele, por exemplo, pelo jeito que tem interesse de voltar para a Europa. Bom, se ele tem interesse de jogar na Europa, e aí não importa qual seja a liga do futebol europeu, aí você tem um mercado gigantesco do futebol europeu. No caso aí, as principais ligas, tem Ucrânia, tem Turquia, tem Rússia. Aí, se ele estiver interessado em jogar nessas ligas, aí realmente tem mercado mesmo. Ele é um bom jogador, embora, assim como o time do Internacional, tenha feito um 2025 muito ruim. E o valor? 10 milhões de euros. Hoje em dia, no futebol atual, ainda mais aqui no futebol brasileiro, que cada vez os valores em questão estão ficando... As contratações estão ficando com valores cada vez mais altos, eu não acho 10 milhões de euros um valor alto. Só que tem uma questão.
Se em janeiro o Internacional queria 10 milhões de euros, hoje ele tem que estar... Na verdade, eu acho que em janeiro o Internacional queria 12. 12? É. Tá, seja 10 ou 12 que o Internacional queria lá em janeiro de 2025, hoje, depois da temporada que ele e o Internacional fizeram, não dá para estar custando exatamente o mesmo valor. O Vitão é um zagueiro que tem qualidade, tá? O Vitão é um zagueiro que tem muita qualidade. O Internacional... Especialmente no futebol, jogando ali, jogo com os pés. E ele é um zagueiro que tem velocidade. Ele tem umas características de jogo de zagueiro interessantes, que é, por exemplo, inclusive do Flamengo, parecido com o do Fabrício Bruno. Sim. Só que ele tem uma saída de bola melhor que a do Fabrício Bruno. A questão é que a gente precisa lembrar que ele é zagueiro hoje do 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Exatamente. Por isso que se antes o Inter queria 10 ou 12 milhões de euros, não dá para eles estar querendo a mesma coisa, porque assim, não faz nenhum sentido. É claro que eles vão falar, não, a gente quer esse valor, porque obviamente isso não vai desvalorizar um jogador do time deles. Mas assim, depois da temporada que o Internacional fez e o Vitão também não fez uma boa temporada. E volto a dizer, o Internacional é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Ele é zagueiro do 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Acho que esse valor aí tem que diminuir. Bom, minha opinião primeiro sobre o jogador, depois eu falo sobre o valor. Sobre o jogador, eu sou uma pessoa que gosto muito desse zagueiro. Acho o Vitão um bom zagueiro, inclusive considerava um dos melhores do futebol brasileiro até o início dessa temporada. Só que a temporada dele no Internacional é horrível. É bom dizer, a temporada do Vitão no Internacional é horrível. É uma péssima temporada, assim como praticamente todos os jogadores do Internacional. O Vitão, ele vai precisar melhorar bastante para a próxima temporada, independentemente do clube que ele vá. Porque ele é um jogador de qualidade. Acho que o Vitão tem 25 anos. É um zagueiro de qualidade. Porém, ele tem sim deficiências. Uma deficiência para mim que é clara o Vitão é um zagueiro que ele precisa ser mais dono da área, precisa ser um zagueiro melhor no jogo aéreo, ele precisa saber controlar melhor as jogadas dentro da área na bola alçada. Na marcação por baixo, o Vitão ele é muito bom nos duelos no chão, mas ele precisa ser um zagueiro mais confiável no jogo aéreo. Não acho que seja coincidência que o Internacional tome muito gol de bola parada, não acho que seja coincidência, porque se você for ver dos zagueiros que são titulares do Internacional, titulares mesmo, o Vitão e o Mercado. O Mercado era um jogador que era lateral e depois se tornou zagueiro. Não é tão alto assim. O Vitão é o zagueiro do Internacional. E ele não é, na minha opinião, um dos zagueiros com o melhor jogo aéreo do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. Para mim, o ponto mais fraco do Vitão é o jogo aéreo. Acho, sim, um zagueiro que tem muita qualidade na saída de bola, um zagueiro muito bom nos duelos, mas que precisa melhorar nessa situação. Sobre o valor, mas assim, eu acho que o Vitão seria uma boa contratação para quase todos os times do futebol brasileiro se ele repetir o futebol de 2024. Se for o futebol de 2025, esquece. Quando a gente vê os jogos, a gente pensa uma coisa, quando vai nas estatísticas são hoje. É isso aí. Por que eu tô falando isso? Porque ontem, depois que eu vi, eu olhei as estatísticas na questão de duelos aéreos. O Vitão, não diferente do que a gente pode ter a impressão, ele não tá, em estatística, eu olhei os números do SofaScore, não tá ruim em duelos aéreos. Inclusive, tá melhor do que o Danilo. Eu peguei muito parecido com o Léo Pereira, inclusive. Com o Léo Pereira. Eu olhei os números tanto de 2024, duelos aéreos, no SofaScore, duelos aéreos do Vitão, em 2025, Campeonato Brasileiro 2025, Campeonato Brasileiro 2024, são até parecidos. Eu acho que não tá muito diferente um do outro, não. Mas, inclusive, tá melhor que o do Danilo. Que, na minha opinião, ele é bom no duelo aéreo. Mas o Vitão tá melhor que o Danilo no disputa duelo aéreo, tanto em 2025 quanto em 2024, do Brasileirão, comparado ao Danilo em 2025. Porque essa é uma estatística que cada site faz de um jeito. Sim. No SofaScore, essa estatística ela é feita mais ou menos como? Venceu o duelo aéreo. A bola ficou com quem? Eu sei. Essa é a estatística do SofaScore no duelo, entendeu? É mais ou menos assim. E aí, numa outra estatística, talvez seja... Tudo bem, mas eu só tô falando que a gente que tem a impressão que ele não é bom no duelo aéreo. Tá, mas nas estatísticas tá mostrando que não é bem assim. Vamos lá. Eu acho que um dos grandes problemas do Internacional é o coletivo na bola parada, tá? Não é só o zagueiro. Eu deixo bem claro. Pra mim, o Internacional, no geral, tem um problema sério na marcação de bolas paradas e por isso toma muito gol. Só pra você ver, na Copa do Brasil, Libertadores, o Internacional tomou gol do Flamengo em bolas alçadas dentro da área nos 2 jogos.
Nos 2 jogos o Internacional tomou gol. No jogo agora do Internacional contra o São Paulo, como é que o Internacional tomou gol numa bola aérea? O Vitão, inclusive, era o jogador que estava no jogada, poderia ter feito o Léo, mas ali foi o Rocher, sempre bom destacar. Mas, assim, pra mim, o Vitão é um zagueiro que precisa melhorar o jogo aéreo. Precisa melhorar. Porque ele é um zagueiro de 1,85m. O Léo Ortiz é um zagueiro de 1,85m. Só que aí você olha pro Léo Ortiz e olha pro Vitão, eu acho que o físico também é algo que o Vitão precisa melhorar. Acho que esse é o principal. No decorrer da carreira dele. Por que eu falo isso? Porque a gente pode falar porque a gente viu esse jogador durante muitos anos e ele segue no Flamengo até hoje, que é o Léo Pereira. O Léo Pereira, quando chegou no Flamengo, o Léo Pereira é um zagueiro acho que de 1,90m. Quando o Léo Pereira chegou no Flamengo, a sensação que dava é que ele não tinha 1,90m porque o físico dele não era tão vantajoso para um zagueiro como é atualmente. Você olha o Léo Pereira hoje, olha, por exemplo, pega um vídeo do Léo Pereira na temporada 2025, olha pro Léo Pereira em 2020. Você vai perceber que ele é mais franzino em 2020. Então, para um zagueiro que não tem, por exemplo, 1,94m, 1,95m, ele precisa ser um zagueiro mais forte para poder conseguir vencer duelos. Para mim, o Vitão é mais ou menos isso. Ele precisa pegar um pouco mais de corpo para poder duelar melhor contra os atacantes. Um exemplo aqui, ó. Pedro Raul. Então, O Pedro Raul, o centroavante do Vasco, o Verratti, são atacantes que o Vitão não deve ter tanta facilidade de marcar, porque são atacantes fisicamente altos, tem grande força física. Sabe fazer pivô, exatamente. E aí, para um zagueiro como o Vitão, que não tem esse físico tão vantajoso, acaba o quê? Atrapalhando. Ele acaba perdendo duelos, é isso que eu quero dizer. Isso pode melhorar com o passar dos anos? Provavelmente vai, porque isso aconteceu com o Léo Pereira também. O Léo Pereira chega no Flamengo com um físico bem diferente do que ele tá agora. O Léo Pereira, olha pro Léo Pereira agora e olha pro Léo Pereira quando chegou no Flamengo. A diferença física que eu tô falando, a altura não muda muita coisa, mas o físico mudou bastante e isso faz diferença no futebol atual. Eu acho que esse é um ponto que o Vitão precisa, parte física, o Vitão precisa ficar um pouco mais forte para poder duelar melhor, principalmente com atacantes mais fortes. Outra questão é que eu fui olhar mapa de calor, né? Falando do mapa de calor do Brasileirão de 2024, do Vitão, você vê que no mapa de calor ele jogou muito pelo lado esquerdo. Por causa do mercado. Ele jogou muito pelo lado esquerdo. E o Flamengo, obviamente, está querendo contratar um jogador que jogue pelo lado esquerdo. Só que assim, o Vitão é destro. Ele é destro? Não canhoto. Não é canhoto. Mas só que ele, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2024, se olhar pelo mapa de calor, ele jogou bastante pelo lado esquerdo. Sim, porque ele jogava com o mercado. Até o mercado sofrer aquela lesão. Acho que era a lesão, sofreu uma lesão LCA. O Vitão jogava muito mais pela esquerda do que com a direita. Nessa temporada ele tá jogando mais pela direita. Por quê? Porque o Internacional não tem exatamente um zagueiro titular para jogar com ele. Então ele meio que vai trocando de lado dependendo de qual zagueiro joga com ele. Mas assim, é o que eu falei, eu vejo qualidades no Vitão. Mas o Vitão, ele precisa melhorar o jogo aéreo, ele precisa ser um zagueiro mais forte fisicamente, mas eu concordo com a Mayara, eu não acho que seria uma negociação tão simples. Não. Primeiro porque o Internacional acha que o Vitão é um super zagueiro e assim, o Vitão é muito bom zagueiro, mas a atual temporada do Vitão, os números do Internacional tem que fazer esse número cair quase 30%. O Internacional no início da temporada queria 12 milhões de euros. Lá no início da temporada eu já falava, não vale 12 milhões de euros. Por que no início da temporada eu já falava, o Vitão não vale 12 milhões de euros? Pelo simples fato o Flamengo contratou o Léo Ortiz por 9 milhões de euros. O Vitão agora vale 10 milhões de euros, com todo respeito ao Internacional. Pode até conseguir encontrar 10 milhões de euros aqui no futebol brasileiro, mas eu só vejo o futebol europeu pagando esse valor aí. Ali o 10 milhões de euros, eu acho que 62 milhões de reais. 62 milhões de reais. Eu só vejo o futebol, se não for Flamengo ou Palmeiras, eu só vejo o futebol europeu dando 10 milhões de euros no Vitão. Com todo respeito, não vale 10 milhões de euros nesse momento. Não vale. Não vale no máximo 8 milhões de euros. No máximo, o Vitão tá valendo 8 milhões de euros. Sinceramente, se o Internacional encontrar 10 milhões de euros no Vitão nesse momento, parabéns pro Internacional, porque eu acho, sinceramente, absolutamente bem difícil que algum clube pague esse valor.